Exercício 12, movimentos circulares uniformes. Para misturar o concreto, um motor de 3,5 HP tem solidária ao seu eixo de engrenagem de 8 centímetros de diâmetro, que se acopla a uma grande cremalheira que forma um anel de 120 centímetros de diâmetro, fixado ao redor do tambor do misturador. Então, só para vocês entenderem, ele está falando do funcionamento de uma betoneira. Nessa betoneira, ela tem um motor, que nesse desenho está dentro dessa estrutura aqui, ó, um motor. E esse motor vai fazer com que gire um eixo ligado direto ao motor, que é este eixo menor. Este eixo menor, em contato com a engrenagem da cremalheira, e onde a gente joga o cimento, quando uma gira, faz com que a outra gire também. Então, são uma estrutura de engrenagens que cada uma está num eixo rotacional. Representando numa visão frontal aqui, seria como se esse círculo maior representasse a cremalheira, a engrenagem da cremalheira, e esse círculo menor que eu estou desenhando aqui representasse o eixo do motor, a engrenagem do eixo do motor, ok? Então, nesse tipo de questão, é uma questão que está analisando movimentos, é uma questão que analisa movimentos circulares. Só que ela não está analisando só um movimento circular, ela está analisando dois movimentos circulares que estão acontecendo simultaneamente. Então, são movimentos circulares simultâneos. O que eu disse para vocês já em outras questões e outras aulas? Toda vez que a gente deparar com um movimento, uma questão de movimento circular, que está comparando a movimentação de movimentos circulares simultâneos, nós temos que enxergar como que acontece a transmissão de movimento de uma engrenagem para outra, de um movimento circular para o outro. E aí, existem dois tipos, né? No mesmo eixo rotacional ou em eixos rotacionais diferentes. Se a gente parar para pensar, a engrenagem do motor, ela está girando em torno de um eixo de rotação que está transpassando, indo lá para dentro do motor, Lápis. E a cremalheira, ela tem outro centro de rotação, que é o centro dessa cremalheira, onde joga-se o cimento. Então, se eu for analisar aqui, eu já posso concluir de cara que esse tipo de situação está acontecendo em eixos diferentes. Cada movimento rotacional que a gente está comparando um com o outro, ele está em eixos rotacionais diferentes, ok? Um vai ser o eixo da cremalheira, né? E o outro vai ser o eixo do motor, da engrenagem do motor. Legal. Por que eu tenho que enxergar isso? Porque quando eu enxergo esse tipo de relação, eu já consigo, por exemplo, concluir que a velocidade linear dos pontos de contato entre as duas engrenagens, eles vão ter que ser iguais. E aí, toda a condição de movimentos circulares simultâneos, que está acontecendo transmissão de movimento em eixos diferentes, a velocidade linear de cada um desses pontos que estão em contato, né, da engrenagem da cremalheira, juntamente com a engrenagem do motor, nesses pontos de apoio aqui, ó, que seria na superfície externa dessas engrenagens, a velocidade linear, ela sempre vai ser constante. Então, eu posso falar que a velocidade linear da cremalheira
ela vai ser igual à velocidade linear do motor. Beleza? E esse vai ser o nosso ponto de partida. Mas vamos lá continuar no ler o texto. Quando um motor é ligado, seu eixo gira com frequência de 3 Hz. Nessas condições, o casco do misturador dá um giro completo em quanto tempo? Em outras palavras, o que a questão quer saber? Em outras palavras, a questão está querendo saber o período da cremalheira. O período da cremalheira. O tempo que ela gasta para dar uma volta completa. Isso é chamado de período. Mas o que ele deu? O que foi dado na questão para a gente chegar nessa resposta? Ela foi dado o diâmetro da cremalheira, que é de 120 centímetros. Isso quer dizer que o seu raio vai ser de 60 centímetros. E deu também o diâmetro da engrenagem do motor, que é um diâmetro de 8 centímetros. Então, o raio desse motor, dessa engrenagem, vai ser de 4 centímetros. Essas foram as informações que ele deu, bem como a frequência. A frequência de quem? A frequência do motor. Se ele deu a frequência do motor e o eixo, que a engrenagem do motor está ligada diretamente ao motor, eu posso afirmar que o movimento circular da engrenagem, que está ligada ao motor, ela é cadenciada pelo movimento do eixo do motor. Então, consequentemente, a frequência dessa engrenagem também será de quanto? Também será de 3 Hz. O que isso quer dizer? Está querendo dizer que essa engrenagem do motor está dando 3 voltas por segundo. Beleza? Então, toda questão deste tipo, ela, na verdade, vai estar comparando um movimento circular com o outro. E o que ela pode comparar? Ela pode comparar o período, ela pode comparar a frequência, ela pode comparar a velocidade angular ou até mesmo a aceleração centrípeta. E, obviamente, a velocidade linear, que nós já chegamos à conclusão que são iguais. Legal. Então, como é que eu vou saber qual tem maior período, qual tem menor período, quantas vezes é maior, como que eu faço para calcular este período? Vamos lá. Se a gente parar para pensar, a conclusão sobre as demais grandezas, elas partem de 2 pontos. Essas 3 primeiras grandezas, período, frequência e velocidade angular, que a gente vai analisar e comparar de um movimento circular com o outro, né, do motor com o da cremalheira, toda a conclusão que a gente vai tirar vai se dar a partir dessa equação de velocidade linear, em que a velocidade linear vai ser igual ao quê? A velocidade angular vezes o raio. Nunca esqueçam disso, galera. Isso aqui vai ajudar pra caramba que vocês compreendam o comportamento dessas grandezas. Então, o que eu posso afirmar aqui? A velocidade linear eu já sei que são iguais. A velocidade angular, então, vou isolar, ela vai ser igual à velocidade linear dividida pelo raio. Se a gente parar para pensar e for calcular a velocidade angular tanto da cremalheira quanto do motor, a velocidade linear, como já foi dito, ela vai ser exatamente a mesma. Então, ela não vai ser um fator que vai diferir a velocidade angular de um com o outro. Então, qual vai ser o fator que vai interferir? O raio. E a relação dele com a velocidade angular é inversamente proporcional. Ok? E se a gente parar para pensar, o raio do motor é de 4 centímetros, da engrenagem do motor. O raio da cremalheira é de 60 centímetros. Isso quer dizer que o raio da cremalheira
ele vai ser igual a 15 vezes o raio do motor. Ele é um raio 15 vezes maior. E essa diferença a gente tem que saber para eu conseguir correlacionar as outras grandezas. Então, vamos lá. Se a velocidade angular é inversamente proporcional ao raio, aquele que tiver menor velocidade angular, consequentemente, menor raio, desculpa, consequentemente, ele vai ter uma maior velocidade angular. Então, eu posso falar, por exemplo, que a velocidade angular, eu posso concluir, então, né, que a velocidade angular do motor, ele vai ser maior que a velocidade angular da cremalheira. Beleza? Vai ser maior. Por quê? Porque ele tem um raio menor. E quanto menor o raio, maior a velocidade angular. É uma relação inversamente proporcional. Beleza. A velocidade angular do motor é maior que a velocidade angular da cremalheira. É maior quantas vezes? Se o raio do motor é 15 vezes menor, a velocidade angular da cremalheira vai ser o quê? A do motor vai ser 15 vezes maior. Então, eu posso falar aqui, com isso, que a velocidade angular do motor, ele vai ser igual a 15 vezes a velocidade angular da cremalheira. Legal? Então, essa foi a primeira conclusão que a gente teve em relação à velocidade angular. Como? Enxergando que a velocidade angular é inversamente proporcional ao raio. Então, aquele que tiver o menor raio vai ter uma maior velocidade angular na mesma proporção da diferença dos raios, né? Legal. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que enquanto a cremalheira, ao longo do período, que é o tempo para dar uma volta, ela cumpre 360 graus, a engrenagem do motor, como ela tem uma velocidade angular 15 vezes maior, ela vai ter que cumprir 15 vezes 360 graus. Em outras palavras, enquanto a cremalheira der uma volta, o motor vai ter que dar 15 voltas. Vê se isso faz sentido. Se a cremalheira tem a mesma velocidade linear que o motor, que a engrenagem do motor, né, a mesma velocidade linear, tem que percorrer na superfície de contato dessas engrenagens a mesma distância por tempo. Então, se a cremalheira tem um raio 15 vezes maior, aí vai ter um perímetro 15 vezes maior. Então, a distância percorrida na superfície da cremalheira é 15 vezes maior que a do motor. Então, o motor não pode dar só uma volta enquanto a cremalheira dá uma volta. Se ele tem que percorrer a mesma distância, vai ter que dar 15 voltas para que a soma da distância percorrida dessas 15 voltas seja igual a uma única volta da cremalheira. Ok? Legal. Só que ele não perguntou da velocidade angular. Ele está perguntando lá do período. Então, vamos lá. Continuando o nosso raciocínio. Se eu sei que a velocidade angular é maior, eu concluo também que a frequência é maior. Então, se a velocidade angular do motor é maior que a velocidade angular da cremalheira, isso está dizendo que o número de voltas por segundo que a engrenagem do motor vai dar é maior do que o número de voltas por segundo que a cremalheira vai dar. Beleza? Então, a frequência do motor é maior que a frequência da cremalheira. A frequência do motor é quantas vezes maior que a frequência da cremalheira. Da mesma forma que a velocidade angular é inversamente proporcional ao raio, a frequência vai obedecer à mesma relação. Então, a frequência também será inversamente proporcional ao raio, porque ela acompanha o mesmo comportamento da velocidade angular.
Então, a frequência do motor ele vai ser igual a 15 vezes a frequência da cremalheira. Legal? Show? Show de bola. Com isso, eu consigo agora calcular qual é a frequência da cremalheira. Porque a frequência do motor, eu já sei, está aqui. A frequência do motor é igual a 3 Hz. Então, se a frequência do motor é igual a 3 Hz, pegando essa relação que a gente teve ali, eu posso concluir que frequência do motor, que é 3 Hz, vai ser igual a 15 vezes a frequência da cremalheira. Então, qual vai ser a frequência da cremalheira? Ela vai ser 3 dividido por 15. Vou deixar em fração mesmo, ok? Então, a frequência da cremalheira é 3 dividido por 15. Já achei 3 dividido por 15 o quê? Obviamente, voltas por segundo, que é a mesma coisa que hertz, tá? Legal, mas ele não pediu a frequência, ele pediu o período. E se eu sei que o período é igual ao inverso da frequência, eu calculo o período facilmente. Qual vai ser o período, por exemplo, do motor? Não foi o que a questão pediu. Mas se a frequência é 3 sobre 1, o período vai ser o quê? 1 sobre 3. Não é? Se ele dá 3 voltas por segundo, ele está gastando 1/3 do segundo para dar uma volta. Legal. E qual é o período da cremalheira, que é o que a questão está pedindo? Se a frequência é 3 sobre 15, o período vai ser o quê? 15 sobre 3. E isso é igual a 5 segundos. Resposta da questão vai ser a letra B de bola, ok?